As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. A nossa convidada desta edição das Quintas do Avante é uma já consagrada e muito premiada voz do fado. Das casas de fados de Barcelos ao Porto e daí até Lisboa e aos vários prémios que justamente a agraciaram, do Prémio Revelação Amália ao Globo de Ouro, nunca abdicou da sua originalidade, que lhe valeu também a participação em outros projetos, ao lado de nomes como Fernando Alvim, o guitarrista, Paulo de Carvalho, Capicua, Stereossauro, Shinobi, David Bruno ou Cale Chico. Em 2025, a artista revela a sua inquietude num álbum em que homenageia aqueles que há meio século e mais souberam cantar a liberdade sem rodeios, ajudando a transformar o país, que a nossa convidada agora carrega na sua voz. Do disco Inquieta, o quarto disco da sua carreira, canta temas de Zeca Afonso, Sérgio Godinho, Fernando Lopes Graça ou José Mário Branco, em originais arranjos, mostrando-a uma vez mais a criar arte de forma distinta e alheia a modas ou vagas de fundo. Sejam bem-vindos à última edição da temporada 2025 das Quintas do Avante. O meu nome é Vítor Rodrigues e hoje temos o prazer de receber Gisela João. Olá, Gisela, em primeiro lugar, muito obrigado por teres vindo até aqui às Quintas Olá, do Avante. Vítor. Muito obrigada pelo convite. Fiquei mesmo feliz. Olha, Porque sabes que das melhores memórias que eu tenho de concertos, as vezes que eu toquei na Festa do Avante, estão as duas lá nessa lista de melhores memórias de concertos. ótimo, espero que a próxima se junte a essas memórias, obviamente. Olha, tenho estado a comentar com a minha equipa, não quero pôr as expectativas muito em cima porque depois dá sempre a geneira, mas a equipa, eu acho que vai ser muito incrível. Sim, certamente que vai. Eu gostava de começar por perguntar como é que uma artista que tem já a carreira que tu tens e digamos, o reconhecimento que tu já alcançaste, obviamente que há aqui um marco temporal que são os 50 anos do 25 de Abril, mas porquê é que sentiste a necessidade de cantar a liberdade neste momento? O que é que te impeliu a isso? Vítor, eu acho que para qualquer um de nós, eu acho que é muito fácil perceber que a liberdade, a liberdade está muito em risco, não é? Eu acho que, aliás, para quem está atento ao que se passa no mundo, o mundo é muito grande, não é? E há tanta coisa que nós não sabemos, não fazemos sequer ideia, mas eu até acho que posso dizer que há muitos lugares no mundo onde a liberdade deixou de existir de novo. E falando aqui do meu cantinho, que é o meu país, onde eu vivo, eu sinto que a liberdade treme a toda a hora. E de repente, quando estava a montar esse espetáculo de comemoração dos 50 anos do 25, eu percebi que, em primeiro lugar, estes autores, para além de serem muito importantes na música portuguesa, naquilo que é música portuguesa, na história da música portuguesa, estão carimbados para sempre na história de Portugal também. É impossível falar da história de Portugal e não se falar destes autores, destes poetas, destes cantautores, impossível. Percebi que não são músicas que nos cheguem aos ouvidos assim. Imagina, entras num café e está a tocar, ligas a televisão e está a tocar estas músicas, ligas a rádio no carro e estão a tocar estas músicas. E isso deixou-me um pouco triste porque elas são muito necessárias. Porque às vezes o facto de uma criança ouvir estas músicas e cantarolá-las, ela pode nem perceber muito bem qual é o sentido daquelas palavras, daquele poema, mas vai crescendo com aqueles ideais mesmo sem perceber. Certo. E eu acho que nós, quando nascemos, temos todos direito à liberdade. A mim não me interessa nada ser livre sozinha. Não tenho interesse nenhum. E, portanto, acho que posso dizer que vem daí, dessa vontade de ter outras pessoas livres. Onde eu vou, onde eu olho, no mundo que eu habito. Ou seja, a liberdade também, como um espaço coletivo também. Sim, como um direito básico à nascença. E também, de certa forma, homenagear estes autores que tinham tanto cuidado com a palavra, que a palavra era utilizada como uma arma, ou como um beijo, ou como um abraço,
sinto muita falta disso. E, e, e esta coisa que é um bocadinho clichê, que eu acho que irrita a maior parte das pessoas, a mim também me irrita muito, que é este poema podia ter sido escrito hoje, ou podia ter sido escrito ontem. Mas a verdade é que a boa poesia, a boa literatura é aquela que nunca podia de facto ter sido escrito hoje. E infelizmente todos estes textos e estes poemas que abordam a liberdade podiam de facto ter sido escritos hoje. Sim, a verdade é que a culpa hoje não é do poema, é da realidade que estamos a viver. Exatamente. Mas é mesmo muito impressionante se tu... Porque ouvir a música, eu sinto que faz com que o poema nos entre de outra forma. E se nós lermos, é outra forma ainda. E eu convido mesmo as pessoas a pegarem nas letras destas músicas e a lê-las e a perceber o quão assustador é sentir que elas podiam ter sido escritas esta manhã. O Zé Mário Branco podia ter escrito hoje de manhã Inquietação. O Zeca Afonso podia ter escrito hoje de manhã Traz outro amigo também, traz um amigo também. E isso é muito bonito por um lado, por outro lado também me deixa um bocadinho triste, porque cantar a liberdade sem ter que a gritar, porque é necessário cantá-la, é completamente diferente do que cantar a liberdade só porque sim, só porque se gosta do tema e porque se tem carinho pelo tema. Neste momento da minha vida, eu tenho 41 anos e em toda a minha vida eu nunca senti um momento em que eu precisasse tanto de cantar a liberdade. E mais uma vez, não é só a minha liberdade. E isso também se revela ao nível do teu trabalho artístico? Sentes que esse cerco, esse espartilho também te entra na vertente artística ou não? Lógico que sim. Eu acho que quem trabalha com profissões como a minha, que têm exposição, eu entro pela casa das pessoas, sem pedir licença, não é? Às vezes as pessoas ligam a televisão e lá estou eu, pareço um carrapato, vou lá dela outra vez. Ou ligam o rádio, ou ouvem um podcast, por exemplo, e eu apareço. O que eu vou dizer, eu não acho que seja uma obrigação para todas as pessoas que têm um trabalho como o meu, mas para mim é assim que eu vejo a minha profissão. Eu acho que eu tenho duas obrigações. Uma é ser o mais livre possível na criação. Ou seja, o que eu quero dizer é, eu tenho que sonhar e fazer aquilo em que eu acredito mesmo, de forma muito livre. Não interessa se é da moda, se alguém gosta ou se aquilo não gosta, não interessa. É aquilo que me é honesto, mais honesto, porque só assim é que eu vou conseguir defender e vou conseguir tocar nas pessoas. A outra coisa que eu acho que sou obrigada é a falar pelos outros que não têm microfone e que não têm palco e que não aparecem na televisão, não falam na rádio. Eu sinto isso como uma missão mesmo. E portanto, eu sou uma romântica, eu gosto de olhar para o mundo. Eu acho que nós somos postos aqui no mundo para dar e receber amor. E acho que isso é o princípio e o fim de tudo. E por isso eu acho que quando se fala de liberdade, fala-se de um amor muito maior, porque às vezes eu acho que quando as pessoas falam das relações de amor, quando falam de amor, estão na maior parte das vezes a falar da relação amorosa entre duas pessoas. Eu acho que o amor é muito mais do que isso. E a relação com o meu trabalho é uma relação de amor-ódio muitas vezes, para mim. Eu não ando a acarretar sacos de cimento, que é duríssimo. Mas eu passo a vida com muitas questões cá dentro que me consomem. E eu lembro-me quando era miúda, uma vez o meu tio, que é engenheiro químico, chegou a casa e a minha avó estava a dizer: agora não faça muito barulho, porque o teu tio está muito cansado. E eu disse à minha avó: mas ele não é trolha,
Eu não sei se sabes o que é um trolha. Sim, No norte, pronto, é um senhor que trabalha nas obras. Porque para mim, o difícil, eu era criança, para mim o difícil e ter muito trabalho era o trabalho de um trolha. E lembro-me da minha avó me dizer: o teu tio trabalha com a cabeça. E até hoje, eu tenho isso para mim, eu trabalho muito com a cabeça. E é muito violento às vezes. Então, cantar estas músicas, porque este disco, na verdade, não estava previsto. Eu tinha começado a gravar um disco e de repente, quando começo a ensaiar estas músicas para fazer o espetáculo de comemoração dos 50 anos, eu percebi que eu precisava de cantar a liberdade de todos e assim de uma forma mais, olhando mais para o meu umbigo, percebi também que precisava muito de cantar a minha liberdade. Tive muitas mudanças. Nesse processo, este processo acaba também por servir para te libertar enquanto artista, enquanto pessoa. Sim. Completamente. Em boa verdade, eu sou muito agradecida a este disco e vou sempre ser muito agradecida a este disco e principalmente a estes autores, porque as músicas e as letras deles sempre são músicas, em primeiro de tudo, são músicas que fazem parte da minha vida desde que eu existo. E portanto eu sempre tive uma noção muito clara, uma ideia muito clara dos arranjos musicais que lhes ouvia. Sempre tive uma versão minha a cantá-las pela casa. E de repente, ao trabalhar com o Luís e com o Carlos, eu senti-me tão à vontade que perdi um medo gigante que sempre tive e continuo a ter, que é esta questão. Eu não sei se é muito portuguesa, mas eu acho sempre que é. Eu cresci no país dos doutores, né, das doutoras. Ora, eu não sou doutora e nunca estudei música e inconscientemente e conscientemente também, de certa forma, eu reconheço hoje, mais velha, que sempre esteve em mim essa insegurança do facto de não ser uma doutora, de não ser doutorada em música, de nunca ter estudado música, sempre me fez sentir quase como não tinha direito a fazer arranjos ou a ter uma palavra sobre os arranjos musicais das músicas, sobre as músicas que eu queria cantar. E neste disco eu senti essa liberdade. Senti essa liberdade de trabalhar com o Luís e com o Carlos. Senti essa liberdade comigo própria. Não sei muito bem se eu explico bem ao dizer comigo, mas eu permiti-me, ao ouvir estas letras, eu senti, de repente pensei: caramba, tu és uma hipócrita do cacete, tu estás para aqui a dizer para os outros serem livres, a liberdade, olha que lindo, então e tu? E confesso que foi com o E Depois do Adeus, que eu estava ali com um problema para cantar essa música, porque todas as outras músicas, lá está, são músicas que eu sempre cantei pela casa, sempre ia tendo a minha versão, a minha forma de as cantar, de as interpretar. E Depois do Adeus não, era uma música que eu não cantava, era uma música que eu sempre gostei, mas era uma música que eu nunca cantava, e é uma música em que eu achava que aquela forma como o Paulo de Carvalho cantou aquilo era aquilo e ponto. Não que a forma como... Sim, não que a forma como o Zeca Afonso... eu acho que o Zeca Afonso tudo o que fez é tipo toque de milhas, pumba, tocava e bom, maravilha. Mas eu tinha uma relação tão próxima com essas músicas e as cantava tanto que elas já eram minhas de repente. E com essa eu nunca tinha cantado essa música. E assim, se eu estava a montar um espetáculo de 25 de Abril, não é? Eu acho que há duas músicas que são obrigatórias. E Depois do Adeus e Grândola. Porque começa com o espetáculo este disco, não é? Começa com o espetáculo. Tive ali, convidam-me para montar um espetáculo para a comemoração dos 50 anos. Depois sou convidada para fazer um concerto também em Amarante no dia 24 para comemorar os 50 anos. Então, por causa da montagem desses espetáculos, é que acontece este disco. E quando eu estou a trabalhar nessa música, no Depois do Adeus,
Eu acho que a beleza da poesia... Aqui há uns tempos eu li um artigo super interessante de uma jornalista que escreve na Folha de São Paulo, que falava sobre o quão literais os portugueses são. Uhum. Aquela história do queria um café, já não quer. E eu concordo, eu acho que nós somos muito literais, mas por outro lado, a nossa poesia e a forma como os poetas portugueses sempre se exprimiram e os escritores portugueses estão muito longe de serem muito literais. Eu acho que a poesia nem tem muito espaço para essa literalidade, se é que eu posso dizer isso assim. O E Depois do Adeus e na verdade é isso que me apaixona naquilo que eu faço. É poder hoje estar a cantar uma letra e estar a pensar numa coisa, numa questão, e amanhã cantar o mesmo poema e estar a pensar noutra questão, porque apaixona-me o facto dos poemas terem tantas histórias diferentes lá dentro e servirem a qualquer pessoa. Ora, o E Depois do Adeus começa com aquelas perguntas que para mim sempre foi uma história de amor entre duas pessoas. Começa com aquelas perguntas: queres saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci? Quando eu fiz 40 anos, bateu-me muito, os 40 bateram-me muito. Senti-me muito perdida, senti-me perdida basta para explicar como é que eu me senti, na verdade. Porque estar perdido é imenso, não é? E a verdade é que quando eu comecei a ler aquele texto, aquele poema, tantas vezes para perceber como é que eu o sentia, eu percebi. Eu estava a falar da liberdade que eu precisava de ter comigo, de fazer um ponto de situação, onde é que eu estou, de onde é que eu venho, para onde é que eu quero ir, quem é que eu sou, quem é que eu já quis ser, quem é que eu já sonhei ser, quantas de mim é que eu já deixei lá para trás. Há umas que eu não quero sequer lembrar que existiram, com aqueles cortes de cabelo nos anos 90, aquelas roupas de... Não, nem pensar. Mas há muitas de mim que eu deixei para trás que tinham sonhos que ainda me interessam, que tinham desejos que ainda me interessam, sabiam caminhos por onde não queriam andar, que ainda me interessam perceber quais são. E por mais livre que nós... por mais trabalho diário que nós tenhamos para tratar da nossa liberdade, nós acabamos sempre por viver encarneirada quando ficamos adultos. Por mais outsider que nós sejamos, vamos sempre pertencer a um grupo de outsiders também. Falam a mesma linguagem que nós, onde nós nos sentimos confortáveis. Ora, e sair desses lugares também é importante. E eu comecei a perceber isso. Com essa letra eu percebi que lá está, eu não estava só a cantar a liberdade de todos, eu estava também a cantar a minha. Porque eu acho que nós somos super inteligentes quando somos crianças. E acho que depois nós ficamos adultos e ficamos muito estúpidos. Porque há uma estupidificação geral. Não há tempo para pensar, não há tempo para nada. É uma sobreestimulação também. Sim. E as crianças têm o poder de sonhar. Eu acho que o poder de sonhar é imbatível. E as gargalhadas. O meu som, eu sou muito obcecada com o silêncio. E acho que o silêncio pode ser muito claro, pode ser muito esclarecedor. E o meu som favorito é o som das gargalhadas, de uma gargalhada. Porque uma pessoa, quando se ri com vontade, o nosso cérebro recebe a informação que estamos felizes, não é isso? O som de uma gargalhada para mim é sempre sinal de alguém que está feliz. E as crianças têm o poder de rir honestamente de tudo. E isso fascina-me, porque isso é uma liberdade muito grande. Poder rir de tudo de forma genuína e honesta é de uma liberdade sem igual. Sim. E eu acho isso muito inspirador. Olha, tu há pouco dizias, não estavas a conseguir explicar bem o que é que querias dizer acerca da tua interpretação destas canções. Eu penso e recomendo aqui a quem nos está a ouvir que, ouvindo o disco, as pessoas vão perceber o que é que tu querias dizer com isso. Acho que é fácil.
De qualquer forma, este alinhamento, tu escolhes estas canções com algum critério, ou seja, nota-se que quiseste pelo menos ir buscar vários tipos de canções destes artistas, ou seja, isso é mais ou menos claro, mas o que é que, como é que tu chegaste a esta lista, vá? Ai, Vitor, olha, foi muito difícil, digo-te já. É um problema, é sempre um problema escolher alinhamentos que vão ficar para sempre gravados. E neste disco foi ainda mais difícil, porque nos outros discos há muitas músicas novas. Neste disco eu tenho uma lista gigante de músicas que todos nós conhecemos, que todos nós sabemos que são boas, e foi muito difícil. Então eu podia estar aqui com altas teorias, mas eu vou dizer a verdade foi que quando estamos em estúdio vamos tocando e fui cantando, e havia umas que ficavam claramente melhor que outras, e assim foi. Ok. Já agora, a última canção do disco, do Inquieta, é o Vejam Bem, e termina com uma frase em suspenso, assim, em jeito de pergunta, em jeito de história inacabada. Quando o homem se põe a pensar, há ali uma nota que fica ali meio suspensa. O que é que tu gostavas que acontecesse quando os homens se põem a pensar? Os homens, quando eu digo os homens, obviamente no sentido genérico. Gostava que o mundo mudasse, porque o que me apaixonou nessa música é exatamente essa frase. Não há, essa frase não, repete isso no fim, não é? Mas é o início que diz: vejam bem que não há só gaivotas em terra quando o homem se põe a pensar. Eu acho isto muito poderoso, porque, ou se calhar sou eu que sou uma Tony, que acho muita coisa e isto não tem sentido nenhum, mas para mim, pelo menos, faz-me pensar no quão egoístas nós somos diariamente, que pensamos, é muito fácil nós preocuparmos com o cotão que está no nosso umbigo e não percebermos toda a cotão e a poeira que anda aqui à nossa volta. E mais do que isso ainda, é aquilo que não está à nossa volta sequer, aquilo que os nossos olhos não conseguem alcançar. Eu não consigo ver as mulheres que estão na Palestina neste momento, mas eu sei que elas estão lá e tenho consciência que elas estão lá. Logo, a minha vida também se condiciona por isso, por eu saber a existência dessas pessoas, por eu saber da falta de liberdade dessas pessoas. E esse início desse texto nem é comove-me, é acorda-me para a vida, porque muitas vezes é muito fácil todos nós temos problemas, todos nós temos questões no nosso dia-a-dia, com os nossos amigos, com a nossa família, com o nosso trabalho, e é muito fácil nós esquecermos que há coisas que são muito maiores que nós. E também me faz, vejam bem, não há só gaivotas em terra, quando um homem se põe a pensar, é exatamente isso, se nós pararmos para pensar mesmo, não é só esta questão de gaivotas em terra, temos estado no mar. Não, há muita coisa a acontecer no mundo ao mesmo tempo. E muitas vezes, eu não sei se acontece com outras pessoas, mas comigo, às vezes, é quase uma entropia a forma como eu fico a pensar sobre problemas que eu tenho, questões que eu tenho. Aqui, eu fico ali enrolada e de repente eu preciso destas coisas, eu preciso de uma frase como a desta música, eu preciso de uma música, eu preciso de um texto, eu preciso de um livro, preciso de uma fala de um amigo para sair desse novelo. Às vezes para afastar as gaivotas também. Sim, porque é muito fácil. Nós passamos por aqui num instante, não é? Se pensarmos, todos nós vamos morrer. A noção de finitude está connosco a partir do momento em que nós somos ensinados que alguém morre e vai para o céu, não é? Quando somos pequeninos, alguém nos diz isso. Então nós sabemos que vamos todos morrer, e o tempo que nós temos aqui não é muito, é pouquinho. E tentar fazer o melhor com o tempo que nós temos é também um ato de liberdade,
agora não podemos fazer de conta que não se passa nada no mundo e que não se passa nada à nossa volta, porque quando connosco está tudo bem, não é? Porque às vezes quando connosco as coisas que não está tudo bem, aí se calhar já nos lembramos mais dos outros, mas quando está tudo bem é fácil esquecermos dos outros e não consigo entender a vida assim. Por isso é que eu acho que acho que um dos grandes, uma coisa que também me faz muito pensar a liberdade. Eu encontro a liberdade em muitos sítios. No vento, por exemplo. Acho que o vento, sentir assim uma rabanada de vento na cara, faz-me sempre pensar que a liberdade passou por mim, porque ninguém consegue agarrar o vento. Não há nada mais livre que o vento, não é? Baloiço, eu tenho um baloiço até tatuado e este concerto do Inquieta ao vivo, tenho um baloiço no centro do palco. Não é só porque eu adoro baloiços, é porque desde muito pequena eu sempre fui louca por baloiços, por essa sensação de liberdade que o baloiço te dá e de olhar para os baloiços e achar que a liberdade é como um baloiço. Ela está sempre ali a tremer, está sempre ali frágil. É preciso que alguém vá lá segurar, empurrar, amarrar. E, além disso, uma das coisas que estas músicas todas me fazem sentir também é a capacidade de ser bom. Eu acho que ninguém nasce mau. Não acredito nisso mesmo. Eu não acredito que uma criança nasça má. Eu acho que todos vimos de um lugar bom. E acredito que depois nós vamos desaprendendo e desacreditando que vale a pena ser bom e ter bondade. Ou aprendendo mal a proteger-nos também. Exato. E eu acho que estas músicas, estas letras, também me fazem acreditar que vale a pena e que também é revolucionário e também é um ato de liberdade imenso ir na rua e por simplesmente dizer a alguém: ai, que olhos tão lindos, que bonita que estás. Porque isso ajuda a libertar o outro também e a nós também. Porque esta partilha de emoções, pelo menos a mim, alimenta-me, faz-me falta. Se calhar é uma coisa meio egoísta, não sei explicar, mas dá-me especial gozo deixar um sorriso na cara de alguém. Agradar, fazer com que alguém saia. Porque, na verdade, a maior parte das pessoas com quem nos cruzamos na vida, se tu reparares bem, nós só temos uma oportunidade de impactá-las. Porque a maior parte das pessoas que nós nos cruzamos na vida, nunca mais as vamos ver. E é lógico que é impossível nós policiarmos. Eu também acordo mal disposta muitas vezes. Estou cansada muitas vezes, o que me faz responder mais torto ou mais lacónica, sei lá. Mas eu confesso que sou um bocado viciada nesse ato de liberdade que é fazer bem a alguém, fazer alguém sorrir. Essas músicas também me inspiram a isso. Olha, mudando aqui um pouco a agulha, tu és essencialmente uma fadista. Eu já te vi, inclusive, para mim, o ponto de vista de que o fado é mais uma forma de estar na vida do que propriamente até um estilo musical, que naturalmente tem o seu percurso nas últimas décadas. Qual é o lugar do fado nesta ideia de país livre que tu cantas? Ai, olha, boa pergunta. Adoro perguntas profundas. O lugar do fado. Eu acho que num mundo em que o nosso cérebro e os nossos ouvidos, por consequência, o nosso corpo está tão habituado, está tão programado para receber música com melodias desenhadas para o encaixe da língua inglesa, acho que cantar em português é um ato revolucionário. Porque a nossa língua tem uma musicalidade completamente diferente da língua inglesa. Sim. Só que está tão enraizado no mundo inteiro essa forma de consumir música
eu acho que o fado tem esta deliciosa cama, cobertor, casaco, o que queiramos chamar, para vestir a nossa língua. E por isso é que é um casamento tão perfeito. As palavras, as palavras brilham. A musicalidade da língua portuguesa é uma musicalidade bonita, porém é uma musicalidade que só ouvimos estou a falar de português de Portugal, não é? Em Portugal, porque o português do Brasil, falado no Brasil, já tem outra musicalidade. O português falado em Moçambique ou Angola já tem outra musicalidade. E, portanto, eu acho que o fado acaba por continuar a ser, a meu ver, uma forma musicada de poesia. Daquilo, uma continuação da vida, da nossa vida. O fado, para mim, fala sempre sobre as histórias das nossas vidas. E eu acho que nós precisamos de continuar a falar das histórias das nossas vidas. Porque eu acho que se nós paramos... Eu vivo em Lisboa há muitos anos, eu não sou lisboeta, sou minhota. E uma coisa que me confunde, que às vezes me dá vontade de... Epá, olha, não vale a pena, não vale a pena andar aqui a lutar, é que muitas vezes as batalhas, as discussões são sempre sobre os mesmos temas das pessoas das cidades grandes, dos problemas das pessoas das cidades grandes. E, portanto, o fado é muito necessário aí, porque o fado não fala só dos problemas das pessoas das cidades grandes. Fala dos problemas das pessoas. Ponto. E isso é muito importante, porque no dia em que se começa a falar apenas dos problemas desta bola que aqui está à minha frente, a maior parte das pessoas fica de fora. E isso é um problema muito grave, a meu ver. E, portanto, o fado é muito necessário no sentido em que o fado, como parte da nossa vida e que fala da vida das pessoas, de todas as pessoas, dos poemas onde as pessoas se encontram, que sentem que falam sobre as vidas delas, sobre os problemas delas. E eu acho que a poesia pode ajudar o mundo a ficar melhor. Acho mesmo. Ok. Para nos encaminharmos para o final desta conversa, a história da tua vida vai passar no dia 6 de setembro, no sábado, às 21h15, pelo Auditório 1º de Maio, na Festa do Avante. Tu já abordaste este assunto logo no início da entrevista, mas quais são as tuas expectativas para este concerto? Quem é que te vai acompanhar? Aliás, tu não só vais estar numa atuação em teu nome, mas vais acompanhar também a Capicua no seu espetáculo, creio. Quais são então as tuas expectativas para estas participações? Olha, o Avante tem uma particularidade que é muito engraçada. Ainda no outro dia alguém me disse: não há Avante, mas tu és comunista? Eu disse: olha uma coisa, o Avante é uma festa das pessoas. E depois tem outro lado também, que é: não interessa qual é a tua cor partidária. Quer dizer, há uns que eu acho que não se atrevem a pôr lá os pés sequer, porque nunca. Mas eu acho, aliás, já me aconteceu. Eu no Avante já encontrei pessoas de diferentes alas que não se tocam sequer. Sim. E é um lugar onde a cultura é respeitada de uma forma que é altamente inspirador. As pessoas estão ali mesmo para ouvir os concertos. As pessoas estão mesmo ali para ouvir poesia, textos, leituras, o que seja. E isso é muito raro. É mesmo muito raro. E quem está no palco, quando se está no palco, e se tem a plateia toda disposta a isso, não sei, não tenho palavras, é orgásmico, digamos assim. Aliás, nestes dias eu estava a ver
já estão a sair muitos anúncios, não é? Portanto, já estamos muito próximos, e estava a ler um artigo que estava a falar sobre, mais uma vez, abre com a orquestra o grande concerto. E eu pensei, olha para isto, olha a coragem disto, olha o quão à frente isto é. Não há ali ninguém a cantar, não há ali, e digo isto porque é sempre mais fácil às vezes quando há alguém a cantar, não é? Falar com as pessoas e tal. Isto é mesmo muito raro, é um festival. Podia começar com um artista enorme, internacional, sei lá, aquelas coisas que os tugas adoram, não é? O internacional, porque os internacionais é que são bons. Mas não, ali é música portuguesa, porque o português é incrivelmente bonito, faz-se música muito boa em Portugal. No entanto, vamos abrir no palco principal com música pela música. E a verdade é que nunca fica vazio, está sempre cheio de gente a ouvir, com ouvidos de ouvir. Não é só por estar ali porque sim, por estar a tirar selfies ou fazer fotografias para o Instagram. Não, está mesmo ali para ouvir. Ora, eu que vou subir ao palco e sabendo disto tudo, e já tendo passado por isto, e já tendo vertido muitas lágrimas no palco, precisamente por causa disto, de ver as pessoas, como já estive lá, já sei o que é que acontece, ainda por cima eu vou cantar Zeca Afonso e Sérgio Godinho e José Mário Branco desta vez. Eu acho que me vou emocionar muito. Bom, esperemos que sim, esperemos que nós também nos emocionemos contigo. Olha, Gisela, muito obrigado por teres vindo até às Quintas do Avante mais uma vez. Obrigada eu, Vítor. Eu só estive aqui, eu falo, mas depois chego ao fim, eu acho sempre que nunca digo nada de jeito. Obrigada por me ter estado aí a ouvir. Não, disseste mensagens muito interessantes. Obrigado também pelas tuas palavras sobre a festa do Avante. Aliás, fica por aqui esta edição e esta temporada deste podcast, o Quintas do Avante. A festa abre portas a 5, 6 e 7 de setembro na Atalaia e no Cabo, na Amora, no Seixal, para 3 dias de música, teatro, cinema, gastronomia, desporto, debates, intervenção política, muito, muito mais. Esperemos que também algumas lágrimas de felicidade, se for o caso. E, mais uma vez, muito obrigado, Gisela, e vemo-nos na festa. Beijinhos, Vítor. Até à festa. Até à festa. As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.